Hoje o nosso entrevistado será César Campiani. Seu primeiro livro, Onde Estão Nossos Heróis, foi a primeira obra que ele escreveu sobre a febre. Ele escreveu juntamente com o José Gonçalves, Irmãos de Armas. Seu último livro publicado sobre a febre foi Barbudos, Sujos e Fatigados. E ele também teve outras obras que foram uma publicação da Osprey sobre a febre, 120 objetos que contam a história Brasil na Segunda Guerra Mundial, e um livro que poucos conhecem sobre os capacetes M1. Vamos deixar o César falar sobre suas obras e seus projetos futuros. Oi, pessoal. Quero agradecer o convite do grupo Dogs of War aqui para falar um pouco dos meus trabalhos sobre a FEB. Meu nome é César Campiani Maximiano. Eu tenho usado ultimamente nos livros César Campiani. Se vocês virem então esses livros com o nome só César Campiani, podem saber que sou eu mesmo, é a mesma pessoa que César Campiani Maximiano. Dei uma encurtada para facilitar na hora de procurar, de fazer a indexação bibliográfica. O Marcelo e eu nos conhecemos desde a faculdade de História que nós fizemos nos anos 90, e desde então nós já compartilhávamos esse interesse na FEB. E ele tem uma biblioteca muito impressionante sobre a FEB. Acho que ele tem a maioria dos livros que foram lançados, e são centenas, né? Mas muito gentilmente me pediu para falar dos meus. Bom, eu fiz o primeiro livro em 1995, que é um produto assim do meu contato com veteranos que eu vinha tendo desde os anos 80 e de leituras que eu fazia também a respeito do assunto. Eu li, ainda nos anos 80, 3 livros que me impressionaram bastante sobre a FEB. Primeiro do Joel Silveira, depois o do William Wack, e depois o livro do Leonércio Soares, que é um livro, desses 3 é o menos conhecido com certeza, é o Verdades e Vergonhas da Força Expedicionária Brasileira. E isso me causou, assim, pela diferença de conteúdo, de teor, né? Não de conteúdo, mas de teor que existe entre os 3 livros ao tratar o assunto, eu vi que ali tinha um tema de pesquisa fantástico, né? Embora eu ainda fosse um leitor de livros, um leitor que não tinha a pretensão de escrever, aquilo me despertou a curiosidade, mais tarde me influenciou a fazer desse interesse pelo tema uma carreira de pesquisa. Então eu publiquei o primeiro livro em 1995, que se chama Onde Estão Nossos Heróis, que é um livro principalmente baseado em relatos que eu colhi de veteranos de combate, que essa era uma lacuna que eu percebia nos livros, a maioria dos livros aos quais eu tinha acesso, né? Eram quase todos escritos por oficiais que estavam relatando a campanha das suas subunidades, mas que não falavam da vida do soldado. Então eu procurei saber mais sobre isso e fiz o primeiro livro entrevistando vários ex-combatentes dos 3 regimentos de infantaria e outras unidades de combate aqui de São Paulo. Fora isso também, em 2005 eu tive a oportunidade de publicar, junto com o comandante de um pelotão de fuzileiros que ainda estava vivo, uma narrativa desse pelotão baseada nas entrevistas dele, dos remanescentes que eu pude encontrar. Muitos estavam vivos ainda, porém não consegui encontrar todos, encontrei cerca de 10 ou 12, mais o diário que esse veterano tinha e mais depoimentos de veteranos do 1º Batalhão do 6º RI e documentos. Então foi muito interessante fazer esse trabalho, porque me permitiu acompanhar a trajetória de uma fração de tropa, de ter contato com esses veteranos. Ainda fui remunerado para fazer isso, ou seja, foi algo muito agradável de fazer. E esse livro se chama Irmãos de Armas. Eu sou o coautor junto com o Gonçalves, José Gonçalves, nascido em 1912 e falecido em 2003.
que foi o comandante desse pelotão pela maior parte da campanha da Itália. Depois, em 2010, eu publiquei minha tese de doutorado num livro que se chama Barbudos, Sujos e Fatigados, que é uma expansão daquele primeiro trabalho de 95, né? Procurando desenvolver temas ali que eu só tinha arranhado depois de 15 anos de estudo, de leitura, de pesquisa, de diálogo com outros pesquisadores. Acabei tratando o tema com mais maturidade, né? E é um livro que hoje está esgotado. Eu gostaria muito de fazer uma segunda edição com um apêndice fotográfico mais amplo, com fotos de melhor qualidade. E esse livro ele tem um equilíbrio, assim, esse Barbudos, Sujos e Fatigados, entre os diversos tipos de fonte. Aí eu combinei a memória pessoal por meio das entrevistas, os relatos de campanha escritos e a documentação oficial, que nessa época, aí, ao longo dos anos, eu consegui aumentar bastante em termos de quantidade e amplitude. Muitos anos pesquisando, com arquivos que estavam aqui no Brasil e também no exterior. Bom, esses são os 3 livros principais, né? Depois tem um livro sobre capacetes, que é um hobby que eu tinha. Eu gosto muito dos objetos da guerra, da cultura material. Não tem muito esse tratamento acadêmico no livro de capacetes, é mais uma tentativa de classificar os tipos, dar algumas dicas para os colecionadores e balizar assim o que existe circulando por aí, né? Como é que eles aparecem nas mãos das pessoas, como preservar. Não tem grandes pretensões assim de ser um estudo exaustivo. O livro é escrito em inglês, também tem um coautor americano que se chama M1 Helmets of World War II. O autor americano se chama Michael Spive, é um professor de sociologia que também tem esse hobby, né? Depois eu fiz um livro com meu amigo já falecido Ricardo Bonalume Neto, pela editora Osprey, no qual nós tivemos a chance de classificar os uniformes usados pela FEB, além de poder fornecer um relato breve, mas correto e preciso do desempenho da FEB em combate, da campanha, né, da organização e também do envolvimento do Brasil na guerra. E nesse ano de 2019, graças à editora Panda Books e a recomendação de um amigo meu que se chama Ricardo, eu consegui fazer um livro contando a história do Brasil na Segunda Guerra por meio dos objetos. Um livro muito visual, com legendas breves, não tem assim intenção de ser exaustivo, é só para as pessoas saberem que a guerra afetou o Brasil num certo grau aqui de complexidade, né? Foi necessário fazer propaganda psicológica, mobilizar a indústria, cuidar de questões de segurança, como evitar a ação de espiões e mobilizar o país para a guerra, né? Então são esses três trabalhos que eu considero principais, e outros livros que estão assim em volta desses aí, que são temas relacionados, que eu achei que mereciam um tratamento também, para deixar essa história mais completa, né? Hoje eu me dou por satisfeito com essa série de trabalhos. Poderia escrever mais alguma coisa, mas como eu mudei de profissão, não sou mais um acadêmico, passei a ser um microempresário, fica difícil ter o mesmo tempo disponível para pesquisa e estudo, né? Mas eu estou fazendo um blog que se chama castelo.44.org, perdão, castelo44.org, com um livro sobre Monte Castelo, sobre os primeiros ataques principalmente, que eu já vim escrevendo há alguns anos, e aos poucos eu vou adicionando lá. Tem a vantagem de ser um blog e a gente pode melhorar sem ter que fazer uma nova edição. Então é isso aí. O Marcelo está mostrando as capas dos livros, dando referências maiores aí para quem quiser procurar, né? Por acaso alguém que não conheça. Nesse meio de reencenação da FEB, aí todo mundo se conhece, sabem quem eu sou. Geralmente o pessoal
ou tem ou conhece meus livros, então se tiver alguém de fora que está se interessando pelo hobby, o nome da minha empresa é CHO Militária. Você pode procurar no Instagram, @CHO Militária, e é lá que eu trabalho hoje em dia, fazendo reprodução de uniforme da Segunda Guerra, ou seja, eu sou realmente bastante interessado pelo assunto. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Então, pessoal, essa foi a nossa entrevista de hoje e a cobra continua fumando.